Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a sua família neste novo dia. Amém? Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler, se você está com sua Bíblia aí, já deixe-a aberta, em Josué capítulo 3. É o capítulo da nossa leitura de hoje. E após a leitura deste capítulo, nós vamos falar nas profecias para os últimos tempos. Grande parte delas se cumprindo em nossa época, nós vamos falar do grande mover do Espírito Santo. Nós vamos falar, depois dessa leitura aqui, nós vamos falar do grande mover do Espírito Santo. Tá certo? Mas vamos para a leitura de hoje. Josué capítulo 3, diz-nos assim a palavra de Deus, o título da minha Bíblia é A Travessia do Jordão, diz assim: De manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Eles se aproximaram aí da beira do rio para então poder atravessá-lo. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. A arca da aliança era o símbolo da presença do próprio Deus. Então, os sacerdotes transportando a arca caminhando na direção aí para que o povo seguisse, representava Deus indo à frente do seu povo. E na nossa caminhada cristã nós somos chamados lá em Hebreus capítulo 12, deixando todo o pecado e deixando todo o embaraço, quase eu esqueço essa palavra, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, assim como o povo ia seguir a arca, que representava a presença de Deus, para conduzi-los na travessia do Jordão e para adentrar a terra prometida, o cristão moderno não caminha olhando para a arca. O cristão moderno caminha olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então ele diz, versículo 4, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. E agora nós somos chamados a nos aproximar de Cristo, né? Desse modo saberão que eu caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O nosso caminho é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele continua dizendo, versículo 5, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E nós somos chamados no Novo Testamento a seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É marca destacada do Deus verdadeiro, Deus de Israel, a sua santidade. E é característica de nosso Senhor Jesus Cristo a sua santidade. E também é marca de todo autêntico cristão caminhar em santidade, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós caminhamos em santidade. Se você conhece um cristão, ou uma pessoa que se diz cristã, e ela não tem um anseio, um desejo autêntico, profundo, uma busca constante por santidade, se você conhece uma pessoa que confessa a fé cristã, mas que vive no pecado achando isso uma coisa natural, provavelmente essa pessoa não é um autêntico cristão,
Provavelmente essa pessoa ainda não nasceu de novo, porque uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, por obra do Espírito Santo, um dos maiores anseios da sua vida é andar em santidade, reconhecendo a santidade de Deus e do seu Cristo. E o cristão, então, andando em santidade. Então Josué chama o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E esse princípio, tomando no sentido geral, ele vale para cada um de nós. Quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, quanto mais nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, mais o Senhor fará maravilhas em nossa vida. Versículo 6: E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E, de certa forma, eles representavam Cristo à frente da igreja. Verso 7: E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Deus está dizendo que iria dar evidência ao povo de que Moisés era o escolhido, de que Josué era o escolhido de Deus para substituir Moisés e que Deus estava com o seu servo Josué. Então Deus está conosco, Deus está com todo o seu povo em geral e se manifesta de uma forma especial sobre aqueles que ele escolhe para estar à frente do seu povo, a quem eles revestem de autoridade espiritual para estar à frente do seu povo. Olha o verso 8: portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Deus orientando Josué de como Josué deveria orientar os sacerdotes que iriam à frente, levando a arca. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio de nós. Jesus prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Continuando, verso 11: vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Ele se refere ao Deus de Israel como soberano de toda a terra. E Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, vão. E ele continua dizendo, verso 12: agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. O rio Jordão seria aberto quando os sacerdotes pisassem nas águas na beira do Jordão. Assim como o Mar Vermelho foi aberto há 40 anos antes para o povo atravessar saindo do Egito, agora o rio Jordão seria aberto para o povo de Israel atravessar. Versículo 14: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Então estão obedecendo a ordem de Deus. O Jordão, olha esse parênteses aí no verso 15, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, e era assim que ele estava. Então abrir o rio Jordão era um desafio à parte, não era normal abrir um rio para o povo passar. Ainda mais um rio cheio transbordante, né? Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Devia ser algo impressionante de ver. E o fato é que Deus abre caminhos para o seu povo.
E o maior caminho que Deus abriu para o seu povo é Cristo, que disse: eu sou o caminho. E Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ande pelo caminho que Deus abriu, e o caminho que Deus abriu é Cristo. Siga a Cristo, cristão. O final do versículo 16. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Então as águas pararam do lado de cima, as de baixo escoaram, e agora o povo de Israel atravessou o rio a seco. Versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Então Deus é o guia do seu povo, que o conduz, que abre os caminhos para que o povo de Deus trilhe. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele diz: o bom pastor vai à frente das suas ovelhas, ele as chama pelo nome e elas o seguem. Que nós sigamos a Cristo, que é o nosso bom pastor, é o nosso caminho para Deus. Assim como o povo de Israel seguiu os sacerdotes com a arca, que era representava a presença do próprio Deus, abrindo caminho para o povo passar. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus? E o nosso assunto de hoje, que eu disse que ia falar, é o grande mover do Espírito, que vai acontecer antes da volta de Jesus. Vamos falar disso, mas antes de falar, quero fazer aquele pedido aos meus irmãos: dê-nos aquele apoio, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook ou outras redes sociais. Comente o que você achou dessa leitura, o que lhe chamou a atenção, comente aí nos comentários do vídeo. E se alguém é novato por aqui, está convidado a se inscrever, caso goste desse conteúdo e queira continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Sobre o grande mover do Espírito, naquele texto que nós lemos quando começamos a falar destas profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, eu quero destacar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo está falando sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está aí no verso 1, e a nossa reunião com Ele, a volta de Jesus e a nossa reunião com Cristo para estar com Ele para sempre, seria precedido de alguns sinais. Eu espero que você já tenha lido esse texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 12. E aí, se não leu, leia. Mas aí eu quero destacar aqui, entre esses sinais, o versículo 6. Ele diz assim, versos 6 e 7. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ele está falando do anticristo, que lá nos versículos 3 e 4 ele fala do anticristo, ele chama de homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, esse mentiroso, esse anticristo, antes dele vir e se estabelecer no seu domínio maligno no mundo, ele diz, ao verso 6 de novo: agora vocês sabem o que o está detendo. Ele não veio ainda porque há uma força poderosa nesse mundo que está detendo a manifestação desse anticristo. Ele diz: para que ele seja revelado no seu devido tempo, no tempo certo, antes da vinda de Cristo, o anticristo há de revelar-se. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Alguém tem dúvida disso? O que é o mistério da iniquidade? É o pecado escancarado no mundo. Já está em ação. Aí ele diz: restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém.
há uma força poderosa que não permite que o mundo seja completamente dominado pelo pecado. Ainda há alguma coisa boa nesse mundo, porque... E aí os estudiosos concordam que a igreja do Senhor Jesus ainda está aqui. Ainda há crentes fiéis que intercedem por este mundo em oração. Ainda há crentes fiéis habitados pelo Espírito Santo, que é esse poder que detém a manifestação do anticristo e o domínio do pecado nesse mundo. Em outras palavras, você acha que está terrível a situação de depravação moral e pecaminosa no mundo? A palavra é lamentável, mas a tendência vai piorar. E vai chegar uma hora em que esse poder que o detém, que é a igreja do Senhor Jesus, habitada pelo Espírito Santo, vai ser retirada. É quando Jesus vai arrebatar a sua igreja. E aí, eu falei que antes da volta de Jesus haveria um grande avivamento. O apóstolo Pedro, na sua carta, diz que, em uma das suas cartas, ele diz que as pessoas estavam questionando. Jesus prometeu voltar e ainda não tinham voltado. E ele diz, e aí, como é que fica a sua promessa? Ele diz, ele está sendo paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Ou seja, Jesus só vai voltar quando o número dos salvos se completar. E esse número dos salvos vem como resultado, vai se completar como resultado de um grande mover do Espírito Santo. Eu gosto de dizer isso, porque ao mesmo tempo que haverá aquela tribulação tão grande como nunca houve desde a fundação do mundo, nem jamais haverá, nós já falamos desse assunto, simultâneo a isso haverá um grande mover do Espírito no mundo. Um grande mover do Espírito no mundo. O profeta Joel falou disso, e eu quero ler com os meus irmãos, Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32. Convido você a abrir sua Bíblia e conferir essa leitura. Diz assim, olha o que Deus está prometendo através do profeta Joel. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O Espírito de Deus seria derramado sobre todos os povos. É uma profecia aqui do profeta Joel. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sono e os jovens terão visões. É uma visitação do Espírito que vai atingir pessoas de todas as idades. Jovens, idosos, crianças, filhos, filhas, de todos os sexos, de todas as idades. Verso 29, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Servos e servas, aqui é sinônimo de gente que não é gente de destaque, gente importante, gente... Não, até sobre pessoas as mais simples haverá uma visitação do Espírito. Olha o verso 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Segunda-feira, quando houve... Domingo, segunda, quando houve aquela fumaça em boa parte do Brasil, virou notícia aí nos noticiários, eu lembrei desse versículo aqui. Ele diz, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, como nós temos visto, e lamento ter que dizer isso, mas vai piorar. Verso 31, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Veja que isso aqui é uma profecia para a véspera do grande e temível dia do Senhor. Aí, alguém vai fazer uma ressalva, mas o apóstolo Pedro disse que essa profecia se cumpriu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, lá no Atos dos Apóstolos. É verdade, se cumpriu. E uma das características das profecias bíblicas é que muitas delas se cumpriram em parte em determinados momentos da história, mas outras partes ou a plenitude das profecias vão se cumprir em outro momento. Às vezes, quando elas foram pronunciadas lá atrás, deu a impressão de que elas seriam cumpridas em um único evento. Mas depois mostra-se que ela vai se cumprindo em etapas. Por exemplo, para citar um exemplo, Deus disse a Davi, ao rei Davi, que faria da sua descendência uma dinastia, um reino eterno.
essa profecia se cumpriu em parte nos filhos de Davi, que o sucederam no trono de Israel. Veio Salomão, depois Roboão, e aí os demais filhos de Davi. Essa dinastia durou até o exílio, o cativeiro, o exílio para a Babilônia. Mas essa profecia se cumpriu definitivamente, aliás, por meio do Senhor Jesus Cristo, que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. E aí Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós. A prova disso era ele expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo. Então o reino de Deus é chegado entre nós. Mas o reino de Deus virá definitivamente em outro momento, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então nós podemos dizer que essa profecia já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Assim como essa visitação do Espírito Santo se cumpriu no dia de Pentecostes, mas ainda há uma parte para se cumprir na véspera da volta do Senhor Jesus. E o que ele está dizendo é que Deus vai derramar o seu Espírito de uma forma sobrenatural. Às vezes a gente vê hoje a igreja muito contaminada pelo pecado, uma apostasia muito grande. Muitas igrejas, as igrejas que realmente pregam o evangelho autêntico do Senhor Jesus e chamam o povo ao arrependimento dos seus pecados, não tem tido muita receptividade, aceitação no mundo. E aí há um falso evangelho muito pregado por aí, enchendo a bola das pessoas, enaltecendo o ser humano, não condenando o pecado, e esse evangelho é falso. Mas o que ele está dizendo é que virá um grande mover do Espírito Santo, com sinais, maravilhas, no céu e na terra, e manifestações do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, haverá um grande avivamento. E eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas ficam com medo da grande tribulação, quando a gente fala na iminência do reino do anticristo, no crescimento do pecado, as pessoas ficam sobressaltadas. Não há motivo para sobressaltos. Muitas pessoas questionam, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou a igreja vai passar pela grande tribulação? E uns dizem que vai ser arrebatado antes, outros dizem que vai passar pela grande tribulação. Eu não fecho questão sobre esse assunto. O que eu sempre digo é, se for para ser arrebatado antes da grande tribulação, que nós prossigamos caminhando, olhando para Cristo, estejamos aguardando esse momento. E se for para passar pela grande tribulação e ser arrebatado depois, que Cristo nos revista. E se nós ficarmos aqui para esse grande mover do Espírito Santo simultâneo ao crescimento do pecado e à tribulação, nós vamos ficar e vamos ser testemunhas oculares desse grande mover de Deus no mundo, para complementar o número dos salvos. Olha o verso 32 para terminar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então Deus vai completar o número dos salvos, nesse grande mover do Espírito, que vai anteceder a volta de Cristo. Quem viver verá. E aí o que eu digo? Estou aqui, Senhor. Se for para ser arrebatado antes da grande tribulação, estou aqui, lhe aguardando a sua volta, Senhor. Se for para passar pela grande tribulação, estou aqui, Senhor, para ser usado pelo Senhor. Se for para vivenciar essa experiência do grande mover do Espírito Santo na volta da véspera de Cristo, usa-me, Senhor, segundo a sua vontade. Que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos orar para terminar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus por mais uma noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo conforto da nossa cama. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia que o Senhor supre em nossa mesa, pelo dia que o Senhor acrescenta à nossa existência, para a nova vivência, de novas experiências, de novos aprendizados. Obrigado, meu Deus, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Obrigado pela saúde para trabalhar. Que a bênção do Senhor esteja sobre quem esteja doente para fazer milagres a favor do seu povo.
Ó Deus, usa os médicos, os medicamentos, se essa for a sua vontade, mas toca com o seu toque curador, porque nós entendemos que o Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças, por isso nós pedimos em nome de Jesus, interfere a favor do seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar dos meus irmãos, para que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, um lugar de paz, de amor, de alegria do Espírito Santo entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Para que nossos lares sejam um lugar de estabilidade, de segurança, de aconchego, de crescimento. Ó Deus, em amor, em alegria, em paz. Para o louvor e glória e honra do seu santo nome, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, sobre a sua igreja. O seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore e busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, aviva a sua obra, santifica o seu povo. Aviva os líderes, pastores, evangelistas, missionários. Renova a fé, a esperança, a ousadia, a visão, a submissão ao Senhor para fazer a sua vontade. Ó Deus, guia os nossos passos em tudo quanto fizermos desse dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos. O Evangelho de Cristo para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai e o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu espero que esta leitura e esta palavra seja esclarecedora e abençoadora para os meus irmãos. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos vocês aqui. Um grande abraço a todos os meus irmãos.